Fala aí, turma do sétimo, de boa com vocês? Então, a gente está na semana, né, 2 do PET 1 e eu vou trabalhar a correção das atividades. Essa semana trabalhou dois temas, né? Um é matéria e energia, com o tema de separação de misturas, e o outro vida e evolução, que falou da organização celular, ok? Só recapitulando, uma mistura homogênea, a gente tem aqui um exemplo, ó, um copo d'água, né? Esse é um exemplo de mistura homogênea. Então, quando você olha aqui, você tem uma fase, tá? E aqui dentro eu tenho vários componentes. Eu tenho aqui água, sais minerais, gás oxigênio e outros gases dissolvidos aqui dentro desse copo d'água. Então, aqui eu tenho uma mistura homogênea, porque ele tem uma fase, né? E eu tenho vários componentes. Então aqui poderia ter açúcar dissolvido, o sal está dissolvido nessa água, ok? E uma mistura heterogênea é quando eu tenho aqui então água e óleo, né? Tem aqui a água e o óleo, tá? E aqui eu tenho então uma fase e aqui eu tenho outra fase, tá? Esse recipiente, como ele está fechado aqui, ó, tá com a tampa, eu posso falar que eu tenho um outro aqui que são os gases. Então eu tenho água, óleo e gases. Então eu tenho uma mistura heterogênea com 3 fases e várias substâncias, ok? Para separar substâncias homogêneas, a gente usa a evaporação e a ebulição, quando é uma mistura sólido-líquido, que no caso o exemplo seria água e açúcar ou água e sal, tá? E a gente usa destilação simples quando é líquido, é sólido e líquido, tá? É no caso da água e sal, tá? A gente usa aí a destilação simples. E quando eu tenho água e álcool, né? Eu vou usar a destilação fracionária, porque aí eu tenho líquido e líquido, tá? Mas esses líquidos têm temperaturas de ebulição diferentes. Quando as misturas são heterogêneas, eu tenho mais processos de separação de mistura. Eu tenho a decantação, que é esse processo aqui, né, de separação do óleo da água, é um processo de decantação, que eu posso misturar os dois e até o final da aula eu vou ter, já tenho aqui quase separado aqui, ó, mas até o final da aula eles já estão todos separados por decantação, tá? Eu tenho a dissolução fracionada. Quando eu tenho lá areia e sal, como é que você separa areia e sal? Você joga a água dissolve o sal, né? E aí eu consigo separar a areia da água por decantação. E depois eu separo o sal da água por destilação simples, ok? Eu tenho também a filtração, né? Se eu tiver água com areia, o que eu posso fazer? Eu passo por um filtro, né? A areia fica no filtro e a água fica no recipiente. Ou o que a gente faz de manhã, todo dia lá, o cafezinho, né? Um cafezinho cheiroso, gostoso, que a mamãe faz, papai faz. Tá lá, é um processo de filtração também, tá? Então essa é a parte da segunda semana que trabalhou o tema matéria e energia, tá? Trabalhando a separação de misturas. E a parte do tema que fala vida e evolução é da organização celular, tá? Então, como estão organizados os seres vivos de forma celular. Então, eu tenho seres vivos que são unicelulares, né? Aí, como exemplo, eu tenho bactérias, protozoários, algumas algas, né? Alguns fungos, né? Eles são unicelulares. E eu tenho, então, os multicelulares, que são alguns fungos, as algas, algumas algas, né? Alguns fungos, que são considerados multicelulares porque eles não formam um tecido verdadeiro, tá? E eu tenho os pluricelulares, que são os animais, né, os vegetais, porque eles já têm um tecido verdadeiro formado, ok? A célula, ela tem como principal estrutura o núcleo, que é o que comanda a célula, tá? É onde a gente encontra os ácidos nucleicos, né?
que é o DNA, o RNA, que são responsáveis pela nossa carga genética, e o citoplasma, né, que é onde estão todas as organelas inseridas, e a membrana plasmática que tem a função de proteger e selecionar tudo que entra e sai da célula, ok? Então vamos lá às atividades. Atividade 1. Algumas misturas só podem ser separadas utilizando-se mais de um método de separação. Assinale a alternativa que apresenta na ordem os dois processos mais viáveis para separar uma mistura formada por 3 substâncias, segundo o esquema abaixo. Então eu tenho um esquema aqui, ó, água, sal e areia, procedimento 1, separei a areia para um lado, água e sal para o outro, procedimento 2, separei a água para um lado e o sal, que está aqui representado pela sua fórmula química, que é o NaCl. Ok? Primeiro, para separar a água da areia, né, a água e sal da areia, porque o sal está dissolvido na água, eu uso a filtração ou eu uso a decantação. Um dos dois, filtração ou decantação. Tá? Para separar o sal da água, eu só tenho um processo. Ou é destilação simples, né? Ou eu até posso usar a vaporização, né? Que é o que a gente usa para fazer o sal de cozinha, né? As salinas, né? Quando você chega lá em determinadas regiões de praia, você tem um depósito onde fica depositada a água do mar e a água vai evaporando, né? Ela vai vaporizando e vai deixando o sal ali no fundo daqueles tanques. Então, ou eu posso usar a vaporização, ou eu posso usar a destilação simples. Então, nesse caso, eu vou ter aqui como resposta a letra C. Primeiro processo é filtração, segundo processo, destilação simples. Ok? Questão número 2. Na indústria, ou até mesmo na nossa casa, utilizamos diariamente diferentes métodos de separação de misturas. Complete a tabela abaixo relacionando corretamente a mistura com o seu respectivo método de separação adequado. Água e óleo. No laboratório, a gente pode usar também o chamado funil de decantação. Mas em casa, a gente usa a decantação. Eu falei com vocês até o final da aula e foi muito rápido até. Já separei a água do óleo. Então aqui é um processo de decantação. Então água e óleo, decantação. Não vou escrever aqui porque minha letra vai ficar horrível. Tá? Água e café. A água e o café, né, o pó do café, a gente usa a filtração. Tá? Pedra e feijão. Aí, se o feijão estiver estragado, que não é o nosso interesse, se você colocar água, o feijão estragado boia. Mas o feijão bom não boia. Então não adianta colocar água aí. Tá? Mas eu posso usar um processo mecânico chamado de catação. É o que a mãe faz todo dia de manhã lá, separa feijãozinho da pedra ali, cata o feijão. Hoje em dia, quase isso não é preciso mais, porque a tecnologia avançou tanto que é muito difícil você comprar um feijão que tenha sujeira, muita sujeira. Pode até ter uma outra, mas é pouca coisa. Né? Mas aí o processo de separação de pedra e feijão é a catação, ok? Componentes do petróleo. O petróleo, né, ele tem vários derivados, né? Tem a gasolina, tem o QAV, né, que é o combustível usado em avião, que é a querosene de avião, tem o óleo diesel, tem o próprio querosene, tem a nafta. Então existem vários componentes que são derivados do petróleo. Então, para a gente poder separar esses componentes do petróleo, a gente usa a destilação fracionada, porque cada componente do petróleo tem uma temperatura específica em que ele entra no estado gasoso. Então a gente consegue separar um do outro pela ebulição de cada um, ok? Então, água e óleo, decantação, água e café, filtração, pedra e tijolo,
Desculpa, pedra e tijolo. Pedra e feijão, né? Pedra e feijão, catação. Componentes do petróleo, destilação fracionada. Ok? Número 3. A figura ao lado revela os componentes da célula vegetal. Analise as afirmativas 1 e 2, relacionando-as, respectivamente, às estruturas celulares correspondentes. Organela capaz, Organela capaz de captar a luz do sol e utilizá-la para a realização da fotossíntese. 2. Estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte estrutural e proteção. A correspondência correta é, primeiro, capaz de captar a luz do sol e utilizá-la pela fotossíntese. A gente tem o cloroplasto. Segundo, a estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte estrutural e proteção é a parede celular. Tá? Então a gente vai marcar aqui, meu pincelzinho, cloroplasto e parede celular. Letra B, ok? Então, gente, continuando aí a número 4. Em relação à organização do núcleo, os seres podem ser procariontes ou eucariontes. São exemplos de organismos procariontes. Então, vamos marcar aqui, ó, procariontes são somente as bactérias, tá? Letra D. Ficou meio fora aí, mas é isso aí, ok? Então, por que é a letra D? Somente bactérias. Porque os seres procariontes, eles são organismos em que o seu núcleo não está individualizado. Então, a região aonde eu encontro os ácidos nucleicos, ela é chamada de nucleóide. Seria um núcleo primitivo, tá? Por isso o nome nucleóide. Agora, os organismos eucariontes, eles possuem o seu núcleo individualizado por uma membrana chamada de carioteca. Por isso o nome cariontes, né? Eucariontes, próprios da carioteca, tá? Procariontes seria antes da carioteca e eucariontes são depois da carioteca. Então, organismos procariontes não têm o seu núcleo individualizado. Organismos eucariontes já têm o seu núcleo individualizado, tá? Somente as bactérias, as cianobactérias e as árqueas são organismos que não possuem o seu núcleo individualizado, então são procariontes, tá? Na resposta aí da número 4, a gente tem a letra D, ok? Muito obrigado, espero que estejam todos bem e falou!